Irmãos, e nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 10, para nossa meditação nesse momento. Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo de número 10, versos de 1 a 12, ou seja, vamos ler todo o capítulo, Zacarias, capítulo 10. Zacarias 10. Abra aí sua Bíblia. Enquanto eu leio, os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Zacarias capítulo 10, e vamos ler todo o capítulo. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Zacarias 10. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva do campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra. Dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisam aos pés dos seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque o teu remido, eh, pois os tenho remido, multiplicar-se-ão como antes e se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim e em lugares remotos viverão como seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria. Lá-los-ei da terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Irmãos, oremos mais uma vez. Senhor, nós damos graças, Pai, pela tua palavra, o texto que lemos, clamamos ao Senhor que fale, Deus, ao nosso coração, Pai. E em todo tempo, Pai, cresçamos em sabedoria e saibamos, ó Deus, do teu grande amor revelado em tua palavra, Deus. Abençoe-nos nesse momento, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 1913, um jornal americano registrou numa pequena cidade um curioso caso que tomou uma proporção maior no país, por causa de um evento diferente. Um fazendeiro ele percebeu que o seu rebanho estava morrendo por causa de uma fonte de água, e essa fonte de água, um poço na verdade, ele estava poluído. E ele então, havendo um rio de água corrente próximo da sua fazenda, poucos metros do campo, irmãos, ele resolveu então o problema de forma simples. Ele entendeu que é importante agora não permitir mais que, as ovelhas bebessem daquele poço, mas levasse elas para poder tomar da água que corria naquele ribeiro. Então, irmãos, mesmo quando o pastor tentava conduzir aquele rebanho para as águas limpas que estavam correndo naquele ribeiro, ele se perdão.
eles se voltavam para a água suja, eles ainda voltavam para aquele poço que estava ali matando as ovelhas. Irmãos, o resultado foi trágico, porque várias daquelas ovelhas doentes morreram, porque não deixavam de beber da mesma água, daquele mesmo poço que estava matando as ovelhas. Ovelha, irmãos, ela pode morrer de sede perto da água limpa. E muitas vezes nós, como servos de Deus, nós podemos morrer de sede perto daquele que é a água da vida. E essa é a imagem que nós vemos aqui em Zacarias, no capítulo de número 10. O capítulo 10, irmãos, Zacarias nos escreve em um momento em que Israel havia voltado do exílio. E voltando do exílio, o povo agora vivia uma situação difícil. Esse grupo aqui, que saiu de contexto de idolatria, de um contexto de adivinhações, no contexto onde as lideranças que estavam diante do povo eram corruptos, ou seja, eram pessoas que estavam ganhando do povo, mas não estava exercendo o ministério com fidelidade, e ele está aqui sim falando dos religiosos, ele está falando sim daquelas pessoas que levavam o povo a Deus, né? Essas pessoas então prejudicaram muito esse povo, mas esse povo acostumou com aquela situação. De tal forma, irmãos, que agora eles estão vivendo um contexto de toda uma reestruturação. Por isso que o versículo 2, o texto que nós lemos, diz o seguinte: porque os ídolos do lar falam coisas vãs. Os adivinhadores veem mentiras e contam sonhos falsos, e em vão procura consolar. Por isso, o povo anda como ovelhas aflitas, porque não há pastor. O texto destaca, então, irmãos, que eles trazem para aquele contexto. É bem parecido com o que nós vemos quando o povo sai do Egito. Quando o povo sai do Egito, depois de mais de 400 anos de servidão, eles saem dali todos idólatras. Aquele bezerro de ouro que é feito lá no meio do deserto, na verdade, irmãos, nada mais revela do que aquilo que ainda estava no coração daquela geração que saiu. Aquela geração, ela precisava aprender. Tanto é que quando nós temos a palavra de Deus sendo escrita, nós temos a palavra escrita nesse contexto. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, e lembre-se, irmãos, quando a gente pega Gênesis em diante, Êxodo, e vamos assim nos 5 primeiros livros, né, nós precisamos entender que Moisés precisava que aquele povo conhecesse a Deus. Por isso que Gênesis vai falar desse Deus que existia antes de todas as coisas, vai falar por que que ele criou, vai falar o que que aconteceu até que se chegue no Egito, conta toda a história daqueles patriarcas escolhidos por Deus para que aquele povo conhecesse tudo aquilo que o Senhor tinha feito em suas vidas. Essa é a realidade. Eles eram idólatras e precisavam então aprender de Deus para que deixassem de ser idólatras. Então eles viviam nesse contexto. É esse contexto que eles voltam para casa. É esse contexto que eles voltam para Jerusalém. E o povo estava tentando escolher, encontrar aqui, irmãos, orientações, então, e escolher um caminho que não era bom. Por isso que o versículo chama atenção e nos alerta, quando no versículo 1 ele fala o seguinte: "Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias". Peça a Deus. O Senhor está chamando o povo para pedir. A ideia aqui, irmãos, na agricultura, nós sabemos de Israel, a chuva seródia era fundamental na colheita. Era aquela chuva onde o fruto ele acabava de ser formado, onde o fruto ele acabava de ser preenchido para que pudesse então ser o fruto que pudesse ser consumido. Assim, irmãos, como a terra depende da chuva, o que o texto quer chamar a atenção quando o versículo 1 nos fala que o Senhor clama ao povo que ore, que peça a ele pelas chuvas, é que aquele povo precisava depender da graça de Deus, depender do Senhor. A terra precisa da água, aquele povo precisa de Deus, aquele povo precisa do Senhor. Joyce Baldwin, irmãos, falando sobre esse texto, ela diz o seguinte, que quando chegamos a necessidades mais profundas, espirituais, das quais a chuva é símbolo, só há um auxílio que é Deus. O que ela quer dizer aqui para gente? Ela é que nós precisamos compreender que a maior necessidade nossa quando nós, assim, precisamos de ajuda, consolo, conforto, é Deus. Deus é aquele que nós vamos buscar ajuda, mas o povo estava buscando nesses adivinhos.
O povo estava buscando nesses deuses. O povo estava então buscando em todos esses aparamentos espirituais que eles receberam e trouxeram da Babilônia. E nós sabemos, olhando, por exemplo, o livro de Daniel, que o povo não vivia uma vida de santidade lá, né. O povo se rendeu. Aqueles que foram levados conduziram suas vidas de forma como a Babilônia os permitiu viver. Zacarias 10 então mostra que quando o povo de Deus se afasta da fonte verdadeira, irmãos, ele se torna como ovelhas aflitas, como as ovelhas da história, que continuam às vezes bebendo da mesma água que os está matando, e às vezes próximo daquele que dá vida, né. Lembra do Salmo 23? Quem nos conduz a águas verdejantes, né, as águas de descanso, as pastagens verdejantes. O bom pastor, o Senhor nosso Deus, ele nos conduz para esse lugar onde nós temos do melhor. Então, quando Deus visita o seu povo, irmãos, ele restaura, ele corrige, ele fortalece o seu rebanho. Então eu queria compartilhar com os irmãos aqui sobre isso, sobre esse pensamento. O que que acontece quando Deus visita o seu povo? Quando Deus visita o seu povo, irmãos, o texto vai nos chamar a atenção e nos mostrar que primeiro o povo dele busca somente em Deus e não em substitutos. Versículo 1 e 2 eu queria que você estivesse lendo comigo, para a gente poder recordar. Vamos ler? Ajuda aí, vamos lá? Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva do campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Irmãos, o problema do povo era o coração. O problema do povo era o coração. O escritor chamado A.W. Tozer, ele vai dizer que o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Então, o que vem à sua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante sobre você. Revela quem você é. Revela quem você é realmente, o seu caráter, porque Deus é aquele que é a fonte de tudo, né. Outro escritor chamado Timothy Keller, ele vai dizer uma coisa importante, ele diz que um ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que capture o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Ou seja, irmãos, se aquilo toma, irmãos, o nosso tempo, se aquilo, irmãos, toma o nosso pensamento, se aquilo toma as nossas emoções, se aquilo, irmãos, nos chama mais do que Deus, aquilo é um ídolo. Esse é o ídolo. Então o Senhor precisa ser aquele que está no nosso pensamento, o Senhor precisa ser aquele que está nas nossas ações, o Senhor é aquele que precisa viver firme no nosso coração. Por isso que, lembrando o salmista de novo, Salmo 1 fala que o cristão ele é diferente, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes, versículo 2, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, ou seja, ele pensa, ele vive aquilo, ele está a todo momento trazendo aquilo em sua vida, como ele pode aplicar a cada momento, como ele pode, irmãos, viver aquilo. Então o povo de Deus busca somente a Deus. Foi exatamente isso, irmãos, que aconteceu com Israel. Eles trocaram o Deus vivo por falso. O que Deus está, irmãos, fazendo é colocar as coisas no lugar certo aqui. Deus está, irmãos, chamando o povo a voltar a depender dele. Então o problema do povo é bem descrito quando ele fala de ídolos que falam mentira, adivinhos que enganavam, sonhos falsos e que consolavam em vão. O resultado disso, irmãos, é que andam como ovelhas aflitas. Finalzinho do versículo 2. Sabe o que acontece com essa vida de idolatria, né? De uma espiritualidade que não é verdadeira, que não é firmada em Deus, irmãos? Eles andam como ovelhas aflitas. Ovelhas aflitas. Aí ele completa, porque não há um pastor. Nós precisamos, irmãos, ser pastoreados por Deus.
ou nós seremos pastoreados por Deus, ou pelo texto vai dizer, bodes guias. É interessante essa expressão, né, não é muito comum para a gente bodes guias, né, mas o texto fala aqui que bodes, já vê o nome que não é algo comum que você encontra nas escrituras, né. Mas eu queria deixar aqui para você, você talvez fale assim: "Pastor, mas eu não vivo isso, eu não vivo esse contexto de idolatria". É mesmo, irmão? Você não abre em nenhum momento o seu horóscopo, o jornalzinho para ver o seu horóscopo lá, para ver como é que vai ser seu dia? Você nunca fez isso? É mesmo, irmãos? Você nunca, nas escondidas, por exemplo, contou com outra coisa, como, por exemplo, ele fala aqui de sonhos falsos. Quem não está sonhando aí, ir lá nas escondidas, final do ano, fez um joguinho lá na Mega Sena, porque estava acumulado quase 400 milhões, né? Cuidado, irmãos. A idolatria está no nosso coração sem às vezes a gente perceber. É, você não passa debaixo de uma escada, porque se passar debaixo de uma escada, meu Deus do céu. Essa espiritualidade, irmãos, ela está entranhada às vezes na nossa sociedade, e eu digo de nós cristãos, o gato preto não passa à minha frente. Eu vou pulando atrás dele até vamos ver quem vai ganhar. E não está na vida das pessoas hoje, infelizmente? Infelizmente está, irmãos. Infelizmente tá. Nós dependemos de Deus, irmãos, somente no Senhor, somente em Deus, né. Lembra ali que de vez em quando os irmãos já viram aqui que a nossa esquina aqui, tem muito tempo que não coloco graças a Deus, mas de vez em quando a gente vê uns trabalhos ali, né, e muita gente fica assim: "Meu Deus do céu, ai Jesus". Não, sobre o crente não tem encantamento, a gente fica com medo dessas coisas, eu fico com medo de demoniado, né. Que isso? Quem está te revestindo é o quem? É Deus, quem está te protegendo, quem é que você colocou e depositou sua fé. Então, irmão, sempre que o povo abandona o Senhor, surge, irmãos, subsídios espirituais. A gente vai buscar nessas coisas, a gente vai atrás dessas coisas, dessas mandigas, né. Eu lembro que em casa, irmãos, na minha casa, eu falo minha casa, irmãos, o que tinha antes da pelo menos assim, da gente se converter, eu, minha mãe, né. Irmãos, o que tinha de coisas, irmãos, aqueles dedo de figo, você lembra? Tinha muito, irmão, pé de coelho, casa, irmãos, tá tudo lá espalhado, tipo, pra todo lado, né, pra todo lado, aqueles quadros que a gente achava que trazia alguma proteção, alguma coisa, estava pra todo lado. Essa espiritualidade falha. Irmãos, hoje isso acontece quando confiamos em Deus. Quando nós confiamos em Deus, Deus tira essas coisas da nossa vida. Deus abençoa a nossa vida e aí ele se torna o nosso Deus e ele se torna o único Deus, o único que nós depositamos a nossa confiança. Todos os homens, irmãos, Jeremias 10:14 fala: "Se embruteceram e não têm conhecimento". O texto, na verdade, está chamando, se você for traduzir o pé da letra que Jeremias está chamando a atenção, nós ficamos emburrecidos. A idolatria emburrece as pessoas. Ele continua dizendo em Isaías 44, versículo 9: "Todos os artífices de imagem, de escultura não são nada". Ainda, irmãos, Salmo 20, versículo 7: "Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor, nosso Deus", ou seja, fé, a nossa confiança está no Senhor. É como alguém, irmãos, que tem uma fonte de água pura no quintal, mas decide beber água da rua. E muitas vezes nós estamos aqui, irmãos, vivendo da espiritualidade, no meio dos rios, da água da vida, onde corre a fonte de vida, e às vezes nós estamos buscando lá fora, em águas contaminadas. Jeremias 2:13 nos diz, irmãos: "A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas". Ou seja, o que Jeremias está falando é: foram beber de fontes contaminadas, né, que não trazem vida, mas sim morte. Então, esse é o contexto. Deus, irmãos, quando visita o seu povo, Deus vai, eh, fazer com que o seu povo coloque somente Ele no lugar certo. É Deus que precisa imperar no nosso coração, irmãos. É Deus que precisa governar a nossa vida. E aquilo que governa a nossa vida, é ali que está o nosso coração. Se nós vivemos somente para Deus, é ali que está a nossa fé, e é ali que nós confiamos, é ali que nós vamos ter, com certeza, o nosso apoio. A fé está firmada nisso.
Irmãos, uma segunda verdade que quando Deus visita o seu povo, o versículo 3 vai nos chamar a atenção que ele, irmãos, se levanta contra os falsos profetas. Olha o versículo 3, leia de novo comigo, o que que diz? Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Irmãos, em 2008, na província de Sichuan, lá na China, um grande terremoto. Virou notícia em 2008, porque, de tudo que se tinha destruído naquela cidade, em um bairro específico, onde havia, um complexo de escolas. Irmãos, morreram naquela época 80.000 pessoas nessa cidade, chamada Sichuan. Nessa região, havia vários prédios e esse conjunto escolar. Irmãos, aqueles tremores foram capazes de balançar os prédios em volta, mas não caiu um prédio sequer. Todas as escolas caíram. Morreram todas as crianças naquele dia de aula. Foi uma tragédia que se destacou diante daquele terremoto, irmãos, e trouxe, várias pessoas, vários pesquisadores e engenheiros para saber qual o motivo, porque todos os prédios em volta não caíram, mas aquelas escolas que nem eram tão elevadas, tão altas assim, caíram. Então, irmãos, quando os engenheiros começaram a examinar os escombros, eles descobriram, infelizmente, que por causa da corrupção que havia no país, irmãos, eles usaram cimento de baixa qualidade. Usaram, irmãos, estruturas frágeis e de menor escala do que deveriam ter sido usados, e o material era mais barato do que necessário. O motivo, irmãos? Porque o povo tem, infelizmente, líderes corruptos. Então, esses prédios ficaram conhecidos na China como tofu buildings. Né, ou seja, tofu é uma comida, né, foram apelidados de tofu porque, eles eram mais moles, mais fracos e se desfaziam mais rápido que a própria comida, né, o tofu. Então, irmãos, os edifícios que deveriam guardar e proteger aquelas crianças, foi aquilo que as matou. Se elas tivessem um lugar aberto, nenhuma delas tinha morrido, mas quando se abrigaram naquela escola, achando que ali, irmãos, estariam protegidas, aquilo foi a morte dela. Isso ilustra bem o que Deus está chamando a atenção, irmãos, e denuncia no capítulo 10 também. Deus denuncia líderes espirituais que abandonaram o rebanho, e na Bíblia, irmãos, líderes são chamados de pastores porque devem cuidar, devem proteger e devem conduzir o povo. Irmãos, aqui se fala de bodes guias. Então, bodes guias no hebraico, irmãos, vem de atudim, a palavra que significa literalmente bodes ou carneiros dominadores do rebanho. No versículo de número 3, então, é mencionado dois grupos. Nós vemos aqui falando de pastores e nós vemos aqui falando de bodes guias. Esses são os dois líderes. Dois grupos, duas classes de líderes, irmãos. Líderes, esses bode guias seriam líderes políticos interesseiros, dominadores do povo. Porque esses bodes guias dominavam o grupo, levavam o grupo para qualquer lugar que quisessem e faziam com eles o que queriam, o que desejavam. Então, irmãos, Deus está denunciando toda a estrutura religiosa aqui, toda a estrutura que oprime, toda a estrutura que havia desviado Israel. Ele está falando aqui, irmãos, daqueles sacerdotes lá do início, daqueles falsos profetas. Ele está falando lá daqueles reis falsos que, em vez de adorar o Senhor, levaram o povo para a idolatria. E agora eles estão sentindo na pele o que, que é uma terra arrasada deixada por eles. Então, quando líderes, irmãos, falham, o rebanho sofre. Mas Deus prometeu. O texto fala que o Senhor dos Exércitos visitará seu rebanho. Irmãos, em Ezequiel 34, versículo 17, nos diz o seguinte: eu que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Irmãos, isso revela algo poderoso e interessante para nós. Deus nunca
deixou de olhar com o seu povo. E Deus não abandona o seu povo, mesmo quando líderes falham, mesmo quando às vezes nós estamos seguindo não líderes verdadeiros, mas bodes. E isso chama atenção para os nossos tempos, irmãos, porque infelizmente no nosso tempo falta pastor e sobra bode. Falta pastor e sobra bode, para todo lado. Homens segundo o coração de Deus para guiar o seu povo, irmãos, hoje no nosso tempo nós podemos contar nos dedos. Só que o bode faz mais barulho, não é verdade? O bode é mais imponente, o bode chama mais atenção. Infelizmente, manadas têm ido atrás de bodes. Ezequiel, irmãos, 34:2, Deus nos diz: Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. São pessoas, irmãos, que pensam em si, não pensam no povo. Por isso que Pedro chama-nos, no versículo 2 do capítulo 5, irmãos: "Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós". Richard Baxter, o escritor, ele escreveu um livro que é até leitura obrigatória no seminário. O livro chama O Pastor Aprovado. Então, nesse livro, ele destaca o seguinte: que o ministério pastoral é uma obra tão grande que exige o coração inteiro de um homem. Ou seja, se alguém quer cuidar do povo de Deus, ele precisa entregar o seu coração inteiramente a Deus. Inteiramente. Não pode ter outros desejos, outros amores, não pode ter outras vontades, outros planos, senão agradar a Deus. Quando líderes negligenciam um rebanho, irmãos, o dano espiritual é enorme. O problema é que muitas vezes as pessoas seguem líderes errados. Lembra da escola da China? Cuidado para você não estar seguindo bodes. Esses bodes estão levando você para um lugar que pode ser sua morte, a sua ruína. Essa é a realidade que está chamando a atenção. Para que nós possamos observar. Líderes, irmãos falhos, levam pessoas para lugares que vão ser e vão traduzir morte. Lembra desses guias aqui, esses bodes guias? É provavelmente aqueles que você viu Jesus falando, que muitos chegarão na presença e falarão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. É os bodes guias, irmãos. É os bodes. É o bode. E ele vai entrar com o quê? Com o rebanho dele. Com o rebanho dele. Então, cuidado. Não siga bode. Não siga bode. Siga o bom pastor que é Cristo. O bom pastor que é Cristo. Então, irmãos, quando Deus visita o seu povo, além, como dissemos, dele simplesmente nos chamar a atenção para que nós sirvamos só a Ele, Ele também cuida do seu povo e se levanta contra esses homens que vão perturbar e vão também levar o seu povo para distante do Senhor. Mas também Ele nos chama a atenção, irmãos, que quando Deus visita o seu povo, Deus transforma um povo fraco em um povo forte. O versículo 4 a 12 ele descreve bem isso. Irmãos, mas antes deixa eu chamar a atenção para você. Em agosto de 1945, depois das 2 bombas, né, 2 cidades foram atacadas por bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial, a cidade de Hiroshima e Nagasaki, né, o Japão estava devastado, completamente em ruína. Esse ataque, irmãos, durante a guerra mundial, e o cenário que se desenrolou depois daquela destruição, cidades inteiras destruídas, porque lembremos, irmãos, embora tenha tido o ataque, o Japão já havia sofrido outros ataques, mas não com essa proporção que a bomba atômica trouxe. A economia estava em colapso, porque todo o paramento financeiro daqueles países foram voltados para a guerra. Mas também, irmãos, milhões de pessoas estavam desabrigadas. O país estava em frangalhos. Calculava-se, irmãos, que no mínimo um século para o Japão se reerguer, se isso acontecesse. E nós sabemos que dentro da história várias nações que caíram em guerra nunca mais se reergueram. Então calcularam por volta de 100 anos para que o Japão pudesse se reerguer, tamanha foi a destruição daquele período. Irmãos, mas algo surpreendente acontece com o Japão. O Japão é uma nação com uma cultura fascinante, né, de uma dedicação impressionante.
Nas décadas seguintes, irmãos, o Japão passou por um processo extraordinário de recuperação. Mas uma coisa que é interessante, o Japão, a semelhança de outras nações, como o próprio Israel, é que eles não têm nada de valor. Não tem nada de valor. Eles não têm minério, eles não têm madeira, eles não têm nada de valor e aquela nação surge. Então, irmãos, eles reorganizaram a sua economia, investiram em educação e tecnologia. Irmãos, reconstruíram suas cidades com o que tiveram. Tornou-se uma das maiores economias do mundo. O país que parecia totalmente destruído tornou-se um exemplo de reconstrução e força. Então, o Japão nada mais é do que um exemplo que uma nação pode se reerguer. Então, olhando para isso, irmãos, algo semelhante, nós observamos o versículo de número 6, Deus prometendo fazer com essa nação. E o versículo 6 ele diz o seguinte, leia comigo, versículo 6: Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Deus promete então restauração. E a restauração é muito maior do que o Japão viveu. Muito maior, irmãos, porque ali estava num contexto totalmente de ruína. A cidade, não só a cidade, mas todo o complexo foi destruído. E havia ainda as dificuldades, irmãos, porque não havia a pacificação que houve depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui ainda os inimigos estão ali à volta em todo vapor, tentando a todo momento acabar com o povo. Então Deus promete uma restauração e do meio deles, irmãos, o texto chama atenção que vai surgir algo que vai abençoar aquela nação. Versículo 4 ele fala: de Judá sairá a pedra angular, deles a estaca da tenda, dele o arco de guerra, deles sairão todos os chefes juntos. A imagem aqui que está nos chamando a atenção é justamente, irmãos, o Messias. Isaías 28:16 faz uma ligação com esse versículo, quando Isaías fala o seguinte: Eu que assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, preciosa pedra angular. Deus está chamando a atenção para nós, que nós precisamos entender que o Senhor é aquele que restaura. O Senhor é o restaurador. Jesus, irmãos, é a pedra angular da igreja. Jesus é o fundamento desse povo. Então, se Deus é a base desse povo, se Deus é a base da nossa fé, tudo é possível. Deus pode restaurar casas, Deus pode, irmãos, restaurar igrejas, Deus pode, irmãos, fazer com que esse povo multiplique, Deus pode fazer, irmãos, com que casamentos acabados possam retornar, Deus pode, irmãos, tirar filhos da droga, Deus pode fazer qualquer coisa, não há impossíveis para Deus, não há. Deus é especialista em restaurar o que parece ser perdido. Ele faz, irmãos, o fraco se tornar forte, ele faz o disperso voltar. Ele faz o desanimado se levantar. Eu não sei como é que você está aqui hoje, ou em quem você está pensando agora, devido às minhas palavras. Eu não sei o que Deus tem chamado a você a nesse momento trazer no coração, mas o que eu digo para você é: confie no Senhor. Deus é o Deus que restaura a igreja, irmãos. Por mais desanimada que seja, ela pode ser reerguida. Pessoas espiritualmente quebradas, ela pode ser novamente refeitas. Vidas que parecem perdidas podem ser encontradas em Cristo. Porque a restauração do povo de Deus, irmãos, não depende da força do povo, mas depende do Deus que fortalece ela. O versículo 3, 6 deixou bem claro: a promessa é de Deus, não é uma vontade do povo. Ele diz: fortalecerei a casa. É Deus quem faz. Quando Deus decide restaurar o seu povo, irmãos, a ruína não é o fim da história, a ruína é só o início de alguma coisa nova que está para surgir. Você já viveu tempos assim, de ruína, e Deus foi lá e abençoou e restaurou? A gente vai viver tempos assim, irmãos, da nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Mas é bom saber que nós temos um Deus. É bom saber que temos um Deus. A ruína é sempre o começo de alguma coisa maior. Vamos olhar para a vida de José? José está lá. Irmãos, José é o reizinho de casa. E ele tem essa consciência.
Embora muita gente coloque José como o servo de Deus perfeito, ele tem seus problemas, irmãos. Ele quando chega para os irmãos, ele é orgulhoso. Ele se sente superior aos seus irmãos, porque o pai deu uma bela túnica talar para ele. E a túnica queria dizer sim que o pai o considerava como o reizinho do lar, mas de repente o seu mundo cai. E quando o seu mundo cai, Deus também o coloca num lugar verdadeiramente correto. Ele agora entende que ele não é rei de nada, que ele precisa viver numa dependência. Ele é vendido, ele vai para casa de Potifar. E quando parece que a vida está sendo restaurada das cinzas, cai tudo de novo. Pelas armadilhas do diabo, irmãos, que cerca a todos nós querendo nos destruir, ele é seduzido por aquela mulher. Ele não cai, mas como o inimigo ardiloso usou aquela mulher para lançá-lo na prisão. E ele só não foi morto naquele dia, por causa do grande apego que Potifar tinha por ele. Ele é lançado na cadeia. E aí lá, quando ele está tomando conta daquele lugar, parece que as coisas estão realmente reerguendo. Quem sabe até liberdade, quem sabe ali, até tomando conta definitivamente daquela cadeia, as coisas caem de novo. É a vida do crente. Mas quando Deus ergue aquele homem para o trono, ele olha para trás e entende. Ele entende cada ruína, ele entende cada prédio caído na sua vida. Ele entende, irmãos, porque foi preciso destruição para que ele pudesse ser o que era, porque Deus tinha coisas maiores para ele. Então, muitas vezes, irmãos, na nossa vida nós não entendemos o que Deus tem feito hoje, mas nós vamos entender no futuro o que Deus tem feito. Se andarmos em fidelidade a Deus, deixarmos Deus tratar o nosso coração e vivemos, irmãos, como se Deus fosse realmente o nosso único caminho, como se Deus fosse, irmãos, realmente a nossa única certeza, nós vamos experimentar de Deus algo bom, algo melhor. A promessa do Senhor é nos levar para uma presença gloriosa dele, irmãos, e não tem nada melhor do que isso. Irmãos, no Oriente Médio, pastores tradicionalmente, eles conduzem rebanhos, e os irmãos já viram provavelmente algo, nesse sentido aí na internet, em vídeos em alguns momentos. Irmãos, e acontece que muitas vezes quando se chega em beiradas de ribeiros naquela região, juntam-se às vezes 2, 3, 4 rebanhos de pastores com suas ovelhas. E quando você tem um rebanho, normalmente você usa um assovio, até o texto fala sobre isso, né, que Deus assoviará e o seu povo, as suas ovelhas o seguirão, né. Ou então você tem um comando, uma voz, e você vai à frente, né. A diferença de ovelhas, e por isso elas seguem os bodes, como o texto fala, que ovelhas precisam andar na frente, precisa de alguém ande na frente deles para conduzi-los. Os bodes não, eles saem andando, mas as ovelhas não. Se for lá em Minas, né, eu não sei se você já foi em roça, já para o gado, mas normalmente você toca o gado atrás, né, você toca o gado, não é isso? A Rosângela já viveu isso. Você toca o gado atrás, você toca o gado atrás, a ovelha se precisa ir na frente. Precisa ir na frente comandando ela por sua voz. O que o texto chama atenção é que, muitas vezes, irmãos, esse assobio ou esse, chamado específico, quantas vezes esse rebanho se junta, irmãos, e parece que ali vai se misturar as ovelhas, mas de repente com o comando do pastor, aquelas ovelhas saem e o seguem. Ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e o seguem, irmãos, porque cada grupo tem somente um pastor. O versículo 8 diz pra gente: "Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque o tenho remido, multiplicar-se-ão, como antes se tinham multiplicado". Deus os chama. A imagem, irmãos, de um pastor que chama o seu rebanho de volta é o que nós temos aqui. Deus promete trazer o seu povo de volta da dispersão. Ele chama, reúne, resgata e restaura. Ele é aquele que e nos chama a atenção, como em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as reconheço e elas me seguem.
Essa, irmãos, também é uma realidade para nós. Jesus chama aqui os pecadores. Irmãos, confronta com falsos líderes religiosos e reúne um novo povo para si. Tudo que nós vimos aqui, Jesus fez lá na frente. O texto, nós lembrando aqui, irmãos, rapidamente para você, no primeiro ponto nós chamamos a atenção para os irmãos que o povo vem e busca. Deus chama. Aqui nós vemos Deus também chamando. Jesus chamou os seus, mas depois nós vimos Deus combatendo. O que que Jesus fez naquela época? Combateu os líderes, combateu os fariseus, combateu os saduceus por causa daquilo que eles estavam fazendo com o seu povo. Também a semelhança de Jesus, irmãos, aqui nós vemos no texto que esse povo que era fraco se tornou forte. Aqueles pescadores humilharam o sinédrio. Aqueles simples pescadores foram capazes de humilhar um sinédrio todo. Doutores da lei, sábios aos seus próprios olhos. O Senhor é o Deus que fortalece o seu povo. Aqueles homens, irmãos, se tornaram tão intrépidos em pregar a palavra de Deus, em viver o evangelho, que eles não estavam se importando nem sequer quando eram mortos. E eles ainda dizem que é mentira, né? Que Jesus foi inventado, que a ressurreição é uma fraude. Quem morreria por uma mentira? Irmãos, só mesmo o atormentador deste mundo para dizer que Cristo não é verdade e que nós seguimos uma mentira. Mas a nossa fé nos chama a crer. A nossa fé nos chama a colocar o nosso coração na verdade que liberta. O Senhor nos chama, irmãos, por isso ele diz para nós, lá em João 10:11: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele abençoa. O bom pastor, ele nos chama. No versículo 11 ele diz: Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e você então precisa entender que o Senhor deu a vida para que você não andasse por caminhos tortuosos. O que Deus quer chamar a atenção para a gente aqui, irmãos, que Deus quer exercer sobre a nossa vida todo esse cuidado, que Deus tem para nós, irmãos, bons caminhos para que nós possamos seguir, que Deus tem para nós, irmãos, proteção, e nós também precisamos entender que Deus está nos fortalecendo, porque vão chegar dias difíceis, onde o que vai nos amparar é a nossa fé, é a nossa fé, e a sua fé precisa ser a base. Deus precisa ser a sua fonte, e você precisa, irmãos, beber da água da vida, apenas dessa fonte, para que nós possamos ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Querido, curva essa cabeça. Vamos falar com Deus. Mais uma vez, falemos com o Senhor. Deus Santo, dá-nos, ó Deus, a graça de vivermos, ó Deus, os nossos dias em Tua presença e santidade. Deus, o Teu convite, Pai, a voz que ouvimos, não é a voz, ó Deus, de pessoas, ó Deus, que surgem, ou até mesmo o inimigo, Pai, guiando pessoas, ó Deus, à perdição. Mas, ó Deus, nós somos, ó Pai, do Senhor e temos ouvido a Tua voz. Dirige-nos, ó Deus. Ó Pai, que todos nós possamos lembrar disso. Nós somos chamados. E assim, quando ouvimos a Tua voz, nós atendemos. Porque o Senhor nos visitou. O Senhor nos visitou, Deus, na nossa dor, na nossa dificuldade, Pai. O Senhor nos visitou, Pai, quando nós estávamos, ó Deus, lá, Pai, na lama do pecado, e nos tirou de lá, para que nós não voltássemos mais para lá, Pai. E não, ó Deus, para que nós vivamos, ó Deus, bebendo, ó Deus, de fontes que nos matam, Pai, mas de águas e de campos verdejantes, ó Deus, onde há vida. Abençoa o nosso coração, Pai. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que restaura. Ó Deus, se tem alguém que precisa também ser restaurado, Senhor, por Ti. Senhor Deus, faça, Pai. Faça, Deus. Toca com Teu Santo Espírito, Deus. E liberta. Liberta, Deus, das amarras de uma espiritualidade enganosa. E traz, ó Deus, para uma vida de entrega, onde o Senhor, Deus, é o que guia, é o que cuida, é o bom pastor. Abençoa o Teu povo, Pai. E que mais, ó Deus, a cada dia o Senhor possa acrescentar nesse aprisco do rebanho do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.